Atenção! Esta obra é inteiramente fictícia e criada para fins de entretenimento. Quaisquer semelhanças com fatos reais são coincidência criativa. 2 meses após a tragédia, uma envelope pardo chegou às mãos da Promotoria Estadual em no Belo Horizonte. Não havia remetente. Dentro, um pendrive de aparência comum, com uma única pasta nomeada em letras maiúsculas. Torre Bruto V1. O conteúdo parecia ser o áudio bruto de uma das gravações internas da torre de controle. De Caratinga, aquela mesma que oficialmente jamais teria sido salva por completo. Os registros conhecidos até então terminavam segundos antes do último contato. Mas esse novo arquivo trazia 27 minutos contínuos, sem cortes, e uma sequência de vozes que levantaria perguntas inéditas. Na manhã seguinte, uma cópia foi analisada por técnicos do Instituto Nacional de Aviação Civil. A primeira metade do áudio correspondia exatamente à gravação oficial liberada à imprensa. Vozes calmas, procedimentos de rotina, nenhuma anomalia. Mas por volta do minuto 14, surgia uma troca abafada, supostamente entre 2 operadores fora do protocolo padrão. Aparentemente, algo fora detectado no radar secundário. Uma leitura de altitude inconsistente. A voz principal, feminina, dizia: "Parece que estão um pouco abaixo da rampa." Em seguida, um homem responde: "Visualmente, tudo certo." E como se fosse algo menor, continuam o protocolo. Até esse ponto, nada que sugerisse erro grave. Mas o que veio depois mudaria o tom da investigação. No minuto 18, uma voz não identificada, sem timbre compatível com nenhum dos controladores listados, pergunta: "Quem autorizou esse desvio?" Silêncio. Nenhuma resposta direta. Em vez disso, houve-se uma interferência digital, como de rádio mal ajustado. A voz feminina volta, mais tensa. "Confirma visual do PRC-4B na aproximação?" Silêncio. Ao fundo, barulho que lembra um alarme fraco sendo abafado. A mesma voz diz: "Confirma se esse slot foi ajustado na última atualização de tráfego." Nenhuma dessas frases constava no relatório original. O mais impactante, porém, acontece nos 3 minutos finais. Um som súbito, uma espécie de estalo metálico, é seguido por um "copy that", dito em tom mais grave e apressado. E então, com ruído de sobreposição de canal, ouve-se o que parece ser uma interferência externa, como se alguém de fora estivesse ouvindo ou tentando transmitir ao mesmo tempo. O som mistura 2 fragmentos quase indecifráveis. Na curva, muito cedo. E logo depois. Tenta manter a linha, mas... E o áudio corta abruptamente. Quando a gravação foi analisada por peritos independentes contratados pela promotoria, concluiu-se que havia pelo menos 2 canais de voz sobrepostos. A fonte do segundo canal era incerta. E o mais intrigante, alguns fragmentos de voz não possuíam correspondência em nenhum turno registrado oficialmente. Isso fez nascer uma teoria de que havia uma comunicação paralela acontecendo nos bastidores, talvez entre técnicos não escalados, ou até vigilância de outra base regional que jamais foi incluída no relatório oficial. Nas redes, o vazamento da existência do pendrive explodiu como gasolina em faísca. Fãs começaram a subir vídeos com títulos como "O que a torre não contou" e "A voz escondida no minuto 23". Teóricos de conspiração digital aplicaram filtros de áudio, inverteram a faixa, desaceleraram trechos e juravam ouvir frases como "eles sabem" e "corta pro norte". Obviamente, nenhuma dessas conclusões resistia à análise profissional, mas o estrago estava feito. O público queria ouvir o que ninguém tinha ouvido. A imprensa, pressionada, começou a exigir que o Ministério da Infraestrutura se pronunciasse. O órgão soltou nota dizendo que o áudio não possui autenticidade verificada e que as investigações oficiais se baseiam apenas em dados validados por órgãos federais. Mas o silêncio sobre o conteúdo em si levantou mais suspeitas,
do que esclarecimentos. Afinal, por que não negar com clareza? Enquanto isso, uma rádio independente de Uberaba resolveu transmitir, sem edição, os 27 minutos. Durante 3 madrugadas, às 3h33 da manhã, o programa chamado Vozes do Éter rodou a faixa ao vivo. O apresentador, um ex-controlador de tráfego, disse que reconhecia padrões de comunicação militar embutidos no canal 2. Afirmou ainda que havia delay proposital entre comando e execução, algo que sugeriria falha na cadeia de revezamento. Número. Terceiro dia da transmissão, o canal do programa no YouTube foi derrubado, oficialmente por violar diretrizes de uso de áudio aeronáutico. Mas os comentários explodiram. Uma pergunta em especial aparecia mais que todas. Se o que foi transmitido é falso, por que foi censurado? Enquanto isso, um grupo de jornalistas investigativos lançou um especial chamado Minuto 23, a frequência perdida, onde comparavam o áudio bruto com simulações reais de aproximações naquele mesmo tipo de aeronave. O episódio inteiro era construído em torno de uma pergunta. Se a torre sabia que havia anomalia, por que não alertou diretamente? E a conclusão, embora não acusasse ninguém, deixava uma pulga atrás da orelha, que talvez o sistema, por hábito de repetição e burocracia, tenha ignorado sinais pequenos demais, mas que juntos formavam uma tempestade perfeita. O que o público não sabia, porém, era que a existência do áudio bruto desencadeou algo ainda mais complexo, nos bastidores. Porque, dias depois do vazamento, uma nova pasta apareceu anexada a um e-mail anônimo enviado para 5 jornalistas diferentes. Nome do arquivo: Cenário B. Nele, trechos editados da gravação eram reorganizados para criar o que parecia uma simulação alternativa. E se o avião tivesse recebido instrução de arremetida segundos antes do contato visual com os cabos? Mas essa reconstrução, dramatizada, narrada com outra voz masculina imitando o tom militar, soava menos como especulação e mais como plano. E dentro desse plano, algo aterrador. Em vez de falha técnica, o desfecho era intencionalmente induzido. Era só ficção? Simulação criada por alguém frustrado? Ou uma tentativa de expor uma versão que não tinha espaço nos relatórios? No próximo bloco, vamos ouvir o que diz o relatório forense encomendado por investigadores independentes e analisar os segundos finais da gravação com a ajuda de especialistas em comunicação aérea. A pasta nomeada como Cenário B viralizou em menos de 24 horas após o envio aos jornalistas. Eram trechos recortados e reorganizados do mesmo áudio bruto da torre, mas narrados de forma mais teatral, quase como se fosse um roteiro alternativo. Nessa versão, o operador da torre não apenas identifica a altitude fora do padrão, ele solicita uma arremetida imediata. E, logo em seguida, a resposta da cabine do avião é diferente da oficial. Ao invés de silêncio, ouve-se uma voz masculina, firme, respondendo negativo, visual limpo. E então o som desaparece. Os investigadores oficiais foram rápidos em desmentir. Afirmaram que aquela montagem não tinha qualquer valor técnico, pois não seguia a ordem real dos eventos e fazia uso de cortes manipulativos. Mesmo assim, a simulação ganhou força nos fóruns e canais que acompanhavam de perto o caso. Muitos diziam: essa simulação mostra o que devia ter sido feito. Por que não foi? Curiosamente, 3 dias após esse episódio, a Associação Brasileira de Profissionais de Controle Aéreo emitiu uma carta aberta à imprensa. Nela, declaravam que o controle de tráfego do tipo realizado na Torre de Caratinga era visual e com recursos limitados, e que não caberia ao controlador, em muitos casos, dar ordens categóricas como arremeta. A função, segundo o documento, era de apoio, não de comando. Mas a frase final da carta era o que mais chamou atenção. Alertamos que trechos descontextualizados de gravações brutas podem ser interpretados como omissão, quando, na verdade, refletem limitações técnicas
e operacionais da estrutura vigente. Com isso, abriu-se um novo debate. Não era só sobre o conteúdo do áudio, mas sobre o que ele revelava sobre o sistema como um todo. Foi nesse momento que peritos independentes decidiram agir. Uma equipe composta por ex-controladores de tráfego, pilotos comerciais aposentados, engenheiros de áudio e até linguistas forenses foi reunida para examinar o material com uma nova abordagem. Eles não queriam apenas saber o que foi dito, queriam entender como foi dito. A análise foi dividida em 4 blocos técnicos. Frequência de interrupção por canal cruzado determinou que entre os minutos 16 e 24 houve sobreposição de frequências em pelo menos 3 momentos distintos. Isso significa que 2 canais, talvez um oficial e outro alternativo, estavam transmitindo simultaneamente. Em situações normais, o sistema deveria bloquear a duplicidade. O fato de isso não acontecer levantou suspeitas sobre interferência externa. Comparação de timbres vocais. Utilizando ferramentas avançadas de espectrograma, os peritos analisaram as vozes presentes na gravação. Confirmaram 3 vozes previamente conhecidas, 2 da torre, 1 da aeronave. Mas identificaram uma 4ª voz, masculina, sem correspondência oficial, que aparece por menos de 2 segundos. Não estava registrada nos turnos, nem no baú. Relatório do dia. Um especialista em fonética comentou: essa voz usa um padrão de entonação diferente, mais assertivo. Não é alguém pedindo informação, é alguém dando instrução. Análise de estresse vocal e ritmo de fala. Concluíram que a voz feminina da torre começa o turno com ritmo tranquilo, mas acelera consideravelmente entre os minutos 18 e 20, sugerindo aumento de tensão. No minuto 22, há hesitação antes da palavra confirmar. Isso poderia indicar insegurança sobre o que estava vendo ou ouvindo. Em outras palavras, a controladora percebeu algo, mas não tinha certeza do que fazer. Códigos não registrados. Um dos pontos mais intrigantes. A gravação inclui a sigla VB4, dita rapidamente entre 2 comandos. Esse código não pertence ao glossário da aviação civil. Ninguém conseguiu determinar se era uma anotação interna, uma referência improvisada ou um código informal usado entre operadores. Ainda assim, ele aparece logo antes da pergunta. Confirma visual da esquerda? Na coletiva de imprensa dos peritos, o coordenador resumiu: não estamos dizendo que houve sabotagem, mas também não podemos garantir que tudo foi transparente. Há lacunas graves. A comoção cresceu. Em vídeos de reação, fãs diziam ter arrepiado ao ouvir. Pela primeira vez o trecho da voz desconhecida. Alguns criaram vídeos lentos, com close nos espectrogramas, apontando onde a suposta voz oculta surgia. Outros alegavam ter encontrado frases invertidas escondidas no fundo do canal, como se fossem mensagens subliminares. Isso levou o caso a um novo nível, o campo do simbólico. Em comunidades online, surgiu a teoria de que a própria Marília teria pressentido o que aconteceria. Um print de história antigo, onde ela dizia: às vezes parece que a gente ouve um aviso antes de acontecer. Foi resgatado e virou manchete em blog de teorias. As pessoas começaram a associar frases de suas músicas com o ocorrido. Em especial, versos que falavam sobre tempo que foge das mãos, linhas invisíveis no céu e últimos olhares no espelho retrovisor. Não demorou para que as teorias se tornassem quase místicas. Alguns afirmavam que a voz masculina oculta era, na verdade, de alguém que já sabia o desfecho. Outros foram mais longe. Disseram que o áudio era psicofônico, gravado acidentalmente de um plano invisível. Obviamente, nada disso resistia ao crivo lógico, mas num cenário onde a dor ainda era recente e as perguntas continuavam sem resposta, até a imaginação encontrava lugar para florescer. Na tentativa de acalmar o frenesi, a ANAC liberou a transcrição completa do que chamou de áudio oficialmente reconhecido da torre. Mas a ausência dos minutos mais controversos apenas alimentou ainda mais a dúvida. Por que omitir aquilo que o público já tinha em mãos?
um documentarista de São Paulo, que há meses produzia uma websérie sobre o caso, incluiu no episódio final um trecho narrado com base no áudio bruto. Em off, a voz dizia: "Se as instruções vieram tarde, o erro é humano. Se nunca vieram, o erro é sistema. Mas se vieram e foram apagadas, então não é erro, é escolha." Essa fala viralizou. Trechos da websérie ganharam cortes no TikTok, com a narração sobre imagens do céu em câmera lenta. Hashtags como "No Minuto 23" e "Voz que ninguém" ouviu passaram a acompanhar montagens com fotos da cantora sorrindo, sempre acompanhada de frases como "A verdade ainda está no ar." No próximo bloco, vamos entrar na parte mais delicada. O que dizem os especialistas em aviação sobre uma suposta falha de alinhamento na aproximação final e como isso se cruza com a responsabilidade ou omissão das instâncias que deviam supervisionar a segurança daquela operação. Ao mesmo tempo em que o áudio bruto da torre era examinado em laboratório de acústica, outro grupo de especialistas focava em uma pergunta mais pragmática: a aproximação final ao aeródromo estava tecnicamente correta? Essa não era uma questão emocional, nem aberta à interpretação artística. Era pura engenharia de voo. E, ao que tudo indicava, algo não batia. Para começar, a pista onde o bimotor deveria pousar era considerada de uso limitado, sem sistema, completo de aproximação por instrumentos, nem balizamento noturno. O local operava essencialmente sob VFR, regras de voo visual. Isso significa que, na prática, os pilotos dependem quase exclusivamente da visão direta do solo e do horizonte para alinhar a descida. O problema: naquele dia, uma névoa leve encobria parte da encosta e o sol batia quase frontalmente. Um relatório preliminar do CENIPA havia apontado que a aeronave vinha em trajetória compatível com o padrão local, mas com leve inclinação para a esquerda, o que, em teoria, a colocava em rota próxima aos cabos de alta tensão. Isso por si só não é crime nem irregularidade, mas é onde a tolerância técnica começa a ser testada. O que gerou polêmica foi a revelação de um boletim interno, divulgado por um ex-funcionário da concessionária de energia, indicando que os cabos que cruzavam o vale estavam acima da altura recomendada em época de seca. Ou seja, em tese, a vegetação e a dilatação dos cabos deveriam ser monitoradas e, naquele momento do ano, o risco de contato era maior que o previsto. Pior, a torre não possuía radar primário, apenas um radar auxiliar que dava indicação parcial de posição e sequer emitia alertas automáticos sobre obstáculos fixos. O sistema ali era considerado mínimo operacional aceitável, mas sem capacidade ativa de detecção. Em entrevista para uma revista de aviação, o comandante aposentado Júlio Brenner afirmou: "O que me assusta não é a queda, é o quanto se aceita que se voe no limite da margem de erro. A diferença entre pousar com sucesso e acertar um cabo é de segundos. Isso não é fatalidade. Isso é estatística jogando contra." Nos bastidores, houve rumores de que um pedido de instalação de balizamento luminoso e torres sinalizadoras havia sido feito meses antes, mas estava parado por burocracia entre prefeitura e órgão regulador. Nada disso foi oficialmente confirmado, mas o processo administrativo de liberação da pista acabou sendo aberto, sinal de que alguma papelada estava fora do lugar. Voltando à gravação, o ponto mais tenso veio à tona quando se confirmou que um aviso padrão de obstáculo visual não foi emitido no rádio, embora estivesse no script de procedimento para aeronaves com rota lateral. A torre afirmou em nota que não identificou a trajetória com desvio suficiente para acionar o alerta. Mas peritos alegam que, naquele tipo de operação, mesmo suspeita já deveria ter sido suficiente. Foi nesse ponto que surgiu o termo que geraria polêmica: negligência passiva. Esse conceito, segundo advogados que acompanhavam o caso, se aplica quando uma instituição tem condições de evitar ou mitigar um evento, mas não age por confiar demais na previsibilidade do sistema.
A torre confiava que a aeronave passaria limpa. O piloto confiava que a rota era segura. O sistema, como um todo, confiava que tudo continuaria funcionando como sempre. Mas aquele dia não foi como sempre. Na análise dos últimos 5 minutos de voo, baseando-se em dados aproximados de GPS e reconstrutores de trajetória, ficou claro que o avião não arremeteu, mesmo quando já se encontrava abaixo da rampa ideal de aproximação. A pergunta era por quê? Pilotos consultados afirmam que o motivo mais provável era confiança visual equivocada. O comandante, acostumado àquela rota, provavelmente enxergava o destino à frente e acreditava estar dentro do glide path. Mas com sol de frente, ele pode não ter visto os cabos com clareza. E sem alerta da torre, não havia estímulo externo para reavaliar a decisão. Um engenheiro aeroespacial que recriou o trajeto com software de simulação de voo demonstrou que, se a aeronave tivesse subido apenas 35 pés, aproximadamente 10 metros, a mais nos últimos 8 segundos, teria passado sobre os cabos com folga. Foi a margem da margem, ele disse, e o sistema todo permitiu que essa margem existisse. Outro ponto crítico que começou a ser levantado foi o treinamento dos operadores de torre para situações não convencionais. Como em boa parte dos aeródromos menores, a equipe era composta por profissionais civis com capacitação básica e turnos longos. Testemunhas relataram que, naquele dia, um dos operadores já estava no 3º turno seguido. O cansaço, somado à baixa automação da torre, pode ter contribuído para respostas mais lentas. Mas o argumento mais delicado veio de uma controladora experiente de Brasília, que deu entrevista sob anonimato. Quando você trabalha com o mínimo, você age com o mínimo. Isso vira cultura. A gente só fala se acha que precisa. E às vezes, só percebe depois que já era tarde. A fala, embora triste, ecoava a percepção de muitos. O acidente não foi causado por um erro, mas por uma ausência de reação no momento. Exato em que deveria haver excesso de cautela. E isso, por mais que não constitua crime, pode configurar responsabilidade administrativa. Mas enquanto isso não se definia juridicamente, o público tomava suas próprias decisões. O episódio seguinte do podcast independente Frequência Cega foi inteiramente dedicado ao minuto final do voo. Especialistas, pilotos e ouvintes discutiam ao vivo. Você acha que foi falha do piloto? A torre deveria ter dito algo? E se o aviso tivesse vindo com 5 segundos de antecedência? Alguém comentou. A gente trata esses segundos como se fossem números, mas cada um deles continha uma chance de evitar tudo. A frase foi reproduzida em vídeo no TikTok, sobre imagem de nuvens em time-lapse. Passou de 2 milhões de views em 2 dias. Em meio à discussão técnica, um novo elemento começou a surgir. Será que havia alguém tentando alertar? E foi ignorado? Essa dúvida se conecta ao trecho ainda não explicado da voz sobreposta no áudio bruto. No próximo bloco, vamos explorar as teorias alternativas que surgiram a partir da presença dessa voz, incluindo a possibilidade de monitoramento externo, falha sistêmica ou algo ainda mais perturbador. A essa altura, o debate técnico já havia deixado de ser exclusivo de especialistas e havia mergulhado em um campo onde lógica e imaginação dançavam lado a lado. As teorias alternativas. Elas começaram tímidas, como perguntas lançadas, em comentários de vídeos e fóruns de aviação. Mas bastaram poucos dias para assumirem proporções maiores, e a maioria delas girava em torno de uma única questão. Quem era a voz que aparece entre os minutos 23 e 25 do áudio bruto? Tal voz masculina, com tom firme e pausado, não constava em nenhuma escala oficial, nem aparecia nos turnos registrados da Torre de Caratinga. Era um timbre mais grave, levemente rouco, e falava com precisão, como alguém que sabia exatamente o que estava observando. Os primeiros a levantar hipóteses foram usuários de fóruns técnicos. Sugeriram que poderia ser um técnico de manutenção
ou um instrutor de voo monitorando a aproximação por rádio interno. A hipótese não era impossível, mas faltava confirmação. Nenhum funcionário com perfil compatível foi identificado. E mais estranho, a frequência em que a voz aparece não era a mesma dos outros operadores, sugerindo que ela vinha de um canal paralelo, possivelmente sobreposto na gravação. Foi aí que surgiu a teoria da escuta paralela. Segundo essa ideia, uma segunda estação, possivelmente em outro ponto da região, ou ligada a um sistema de monitoramento de tráfego aéreo independente, teria interceptado ou monitorado a comunicação da torre e tentado emitir um aviso no último instante. Algo como um plano B não autorizado. A frase que reforçava essa linha era: "Tenta manter a linha, mas corrige o arco." Essa instrução jamais constou nos registros oficiais. E não é linguagem comum em torres pequenas. O termo "corrige o arco" sugere alguém observando a curvatura de aproximação, algo mais usado por supervisores de voo ou especialistas em controle avançado. Isso levou à especulação de que o voo da cantora poderia estar sendo acompanhado por um sistema auxiliar experimental, ou até mesmo uma base de defesa aérea testando protocolos. Teóricos começaram a sobrepor o áudio da torre com mapas de cobertura de antenas da região. Descobriram que a rota do bimotor cruzava brevemente uma área onde, segundo dados públicos, havia antenas de monitoramento do SensiPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, que também cobre parte do Sudeste para fins de defesa aérea. Apesar de parecer exagerado, alguns alegaram que o tráfego era monitorado automaticamente e que o sistema pode ter gerado um alerta interno, cuja resposta acabou registrada acidentalmente. A teoria era ousada, mas encontrou eco numa entrevista, vazada com um ex-consultor técnico da aeronáutica. Ele, sem entrar em detalhes, disse: "Existem protocolos não públicos de monitoramento de voos civis em áreas de risco. Às vezes há escuta passiva, mas normalmente nunca se fala. Se alguém falou, ou foi erro, ou foi exceção." Essa declaração, ainda que vaga, alimentou o imaginário dos fãs e dos conspiracionistas. E logo apareceu outro elemento: a frequência de interferência do áudio coincidia com uma faixa usada por rádios militares antigos. Seria coincidência? Ou alguém reaproveitou um canal para tentar intervir? Enquanto isso, do lado mais espiritual da internet, crescia outra teoria, menos técnica, mas muito mais viral. Fãs começaram a dizer que a voz que aparece no minuto 24 não era humana. Segundo esses relatos, ao aplicar filtros de reversão e desaceleração, era possível ouvir trechos que lembravam avisos cifrados. "Já está perto demais." "Eles não vão ver a linha." "Tempo não perdoa distraído." Obviamente, nenhuma dessas frases resistia a uma análise objetiva. Mas em montagens feitas por canais do TikTok e YouTube Shorts, com música tensa ao fundo, os trechos se tornaram arrepios garantidos. Com milhões de visualizações, a voz anônima passou a ser chamada por alguns de "a voz do vento", como se fosse uma presença tentando alertar algo antes que fosse tarde. Esses vídeos eram intercalados com trechos de músicas da cantora, que pareciam presságios. "Coração traiçoeiro me levou para lugar errado. Se eu soubesse da queda, teria voado devagar." Frases fora de contexto, mas que, dentro da comoção coletiva, ganhavam um poder quase profético. Alguns perfis chegaram a afirmar que Marília tinha falado, em um áudio de WhatsApp pouco antes do acidente, que estava com uma sensação ruim. O áudio nunca apareceu, mas a história viralizou. Quando a verdade se torna um detalhe menor que a narrativa, a internet faz o resto. No meio dessa tempestade de versões, uma coisa era inegável: o silêncio oficial sobre a tal voz aumentava a suspeita. Nenhum órgão confirmou nem desmentiu a presença dela. Nenhum laudo oficial fazia menção direta. E isso, por si só, foi combustível para as suposições. Curiosamente, um ex-piloto de teste escreveu um artigo técnico
dizendo que a voz podia ser eco da própria cabine do avião. Em algumas situações, rádios desregulados captam microfonias cruzadas, o que poderia ter feito a gravação capturar parte de um diálogo interno da tripulação. Isso explicaria o tom direto, o uso técnico e a ausência de identificação. Mas, mesmo essa explicação foi recebida com desconfiança. Porque, segundo o artigo, isso só seria possível se a gravação tivesse sido feita diretamente na antena, e não nos monitores da torre. O que levantava nova dúvida: de onde realmente veio o áudio bruto? A resposta oficial era: entregue por fonte anônima à promotoria. Mas ninguém nunca viu quem entregou. Nenhum circuito de segurança flagrou a ação. Nenhuma digital foi identificada. Isso por si só já seria motivo para descartar o material em qualquer investigação jurídica formal. Mas no Tribunal da Opinião Pública, o conteúdo valia mais do que a procedência. E foi por isso que o caso ganhou mais uma reviravolta. Um canal de vídeo chamado Sombra Alta, especializado em relatos obscuros, publicou um episódio especial com base em arquivos que alegava ter recebido de um ex-controlador do Recife. No vídeo, mostravam capturas de tela de registros internos de audiovigilância de uma estação remota inativa, onde constava o código do voo. Segundo eles, a gravação fora replicada em backup, e esse backup era o que havia caído na mão do entregador anônimo. Claro que tudo isso era impossível de verificar. As imagens eram borradas, os arquivos não datados, mas o tom do vídeo era certeiro. Se havia alguém ouvindo, havia alguém que podia ter falado. E essa frase se tornou o novo slogan da revolta digital. Aparecia em camisetas, adesivos, reels. E o mais surpreendente, em pichações. Uma delas apareceu no muro de um hangar desativado de Goiânia, onde se lia em letras pretas: Minuto 24. Ele avisou. No próximo bloco, vamos mergulhar nos bastidores dos documentos confidenciais que começaram a vazar paralelamente, mostrando disputas internas entre órgãos e e-mails trocados em sigilo que, se forem reais, podem revelar que o silêncio não foi acidente. Foi protocolo. Por trás do frenesi nas redes sociais e do debate técnico nos podcasts, uma batalha mais silenciosa se desenrolava nos bastidores. E essa não estava sendo transmitida ao público. Não envolvia espectrogramas nem teorias espirituais. Envolvia e-mails, protocolos, reuniões fechadas e, principalmente, medo institucional. Porque se o áudio bruto era real, alguém o tinha salvo. E, segundo as normas da ANAC, ninguém fora autorizado a fazê-lo. O que emergiu primeiro foi um dossiê anônimo, enviado à redação de uma revista de jornalismo investigativo. Dentro dele, 43 páginas de PDFs e capturas de tela. O remetente se identificava apenas como funcionário 293 do corredor L. A maior parte do material parecia burocrático. Atas de reuniões, organogramas de plantão, listas de manutenção, de rádios e antenas. Mas em meio a tudo isso, 3 e-mails se destacavam. O primeiro, datado de 3 semanas antes do acidente, tratava de uma recomendação interna da Divisão Técnica da ANAC sobre a urgência de revisar a capacidade de recepção e gravação das torres de baixa prioridade, como a de Caratinga. O texto era direto. A vulnerabilidade de arquivamento de áudio nas estações VFR pode levar à perda de dados críticos em caso de incidente. Recomenda-se instalar sistema de buffer automático para redundância. A recomendação, segundo os próprios e-mails, não havia sido aprovada pelo setor financeiro, por falta de orçamento. O segundo e-mail era ainda mais incômodo. Enviado na manhã do dia seguinte ao acidente, tinha como assunto Registro da Torre de Caratinga. Em seu corpo, um coordenador pergunta a outro: alguma chance de a gravação ter sido salva fora do loop de 30 min? Alguém estava rodando. Paralelo? O que surpreende é a resposta 2 horas depois. Aparentemente, sim. Estava sendo testado um software de gravação contínua por um técnico que não avisou a chefia. Reunião agendada 14 horas. Ou seja,
O áudio bruto nunca deveria existir oficialmente, mas existia, porque alguém estava testando um sistema novo, talvez por zelo, talvez por curiosidade técnica. E ao que tudo indica, foi essa gravação paralela que escapou do apagamento automático que acontece a cada 30 minutos nos sistemas convencionais. O terceiro e-mail trazia mais tensão. Era um parecer jurídico interno. O texto sugeria cautela ao divulgar qualquer material não reconhecido por protocolo oficial. A frase final dizia: mesmo que o conteúdo seja legítimo, sua origem irregular o torna inutilizável para comunicação pública ou judicial. Deve-se tratá-lo como documento clandestino. Esse parecer explica por que, mesmo após a confirmação informal da autenticidade, nenhuma autoridade validou publicamente o áudio. Assumir que ele existe significaria admitir que alguém gravou, fora das normas, e isso, no ambiente das agências federais, é politicamente explosivo. Quando esse dossiê chegou à imprensa, não foi publicado de imediato. A revista fez contato com 3 fontes para cruzar as informações. Uma delas confirmou que testes de gravação de fluxo contínuo estavam, sim, sendo feitos em torres secundárias desde 2020, por iniciativa de técnicos que acreditavam que o sistema antigo era defasado, mas nenhum superior hierárquico havia assinado autorização formal. Ou seja, o programa rodava por fora. Isso abriu caminho para o surgimento de uma nova teoria. O áudio vazou como forma de vingança interna. Um técnico, vendo que a investigação oficial ignorava os dados mais completos, decidiu soltar o arquivo clandestinamente para forçar o debate. A hipótese ganhou força quando, no grupo de Telegram que reunia especialistas e curiosos sobre o caso, um perfil antigo reapareceu e postou a seguinte mensagem: se a verdade não entra pelo rádio, ela vai pela porta da frente. No dia seguinte, esse mesmo perfil subiu uma nova imagem. Captura de um dashboard técnico com 3 sinais ativos na frequência de Caratinga no minuto do impacto. Oficialmente, só um canal deveria estar transmitindo. O caso chegou ao Congresso. 2. Deputados federais pediram a abertura de uma CPI técnica para apurar omissão de dados na apuração do acidente. Não se tratava de responsabilizar diretamente pilotos ou operadores, mas de entender por que a estrutura permitiu que a torre tivesse falhas em tantos pontos e por que o áudio mais completo foi ignorado. O pedido de CPI não andou, mas gerou repercussão suficiente para colocar o nome do caso nos telejornais novamente. Enquanto isso, uma disputa paralela acontecia nas plataformas. A empresa que administra parte do tráfego aéreo regional enviou notificações extrajudiciais a canais que exibiam o áudio bruto, exigindo que parassem de propagar conteúdo técnico sem licença e fora de contexto. Alguns vídeos caíram, outros repostaram com distorções no som, mas o que realmente atrapalhava o controle era a fragmentação. O áudio já estava em dezenas de servidores ao redor do mundo, editado, remixado, narrado por IA, até transformado em trilha, para clipes dramáticos. A essa altura, a discussão sobre o conteúdo original já havia se transformado numa briga sobre transparência institucional. E foi aí que surgiram os papéis marcados. Um jornalista de Brasília publicou no Medium uma sequência de fotos mostrando uma suposta planilha interna da ANAC, com a seguinte coluna: gravações não divulgadas. Arquivamento temporário. Em pasta SIG2, acesso restrito. A linha 4 trazia o código PRC4B, torre, continuo, BKP.MP4U. Documento claro, foi desmentido, mas também, como sempre, nunca foi provado falso. O mistério agora não era só sobre o que foi dito naqueles minutos finais, mas sobre quem tentou apagar e por quê. No próximo bloco, o encerramento do episódio, vamos aos minutos finais da gravação, com reconstrução dramática dos segundos antes do silêncio. E mais importante, o que aconteceria se, em vez de um erro,
estivéssemos diante de um protocolo de silêncio que vale mais que a verdade? O ChatGPT disse: Episódio 5. Bloco 6 de 6. Final. 1.000 palavras. Encerramento dramático com reconstrução dos segundos finais e reflexão sobre o silêncio. Nos últimos 90 segundos da gravação, o tempo parece se dilatar. As falas se tornam mais espaçadas, o ruído de fundo mais presente, e o silêncio mais pesado. É como se o próprio ar soubesse o que estava prestes a acontecer. Numa reconstrução dramatizada feita por um grupo de entusiastas de áudio forense, esses segundos finais foram organizados com base em espectros de som, registros de radar e padrões de fala comuns em comunicações de emergência. A voz do copiloto, agora presumidamente identificada, diz algo como: visual, ligeira esquerda. Em seguida, uma pausa. Negativo, retomando o eixo. O som do motor sobe levemente, sugerindo uma tentativa de correção. Uma manobra suave, mas significativa. Em resposta, ouve-se um clique seco, provavelmente uma confirmação do manche sendo ajustado. Mas é o que vem depois que deixa todos calados. Uma nova voz surge, muito breve no canal. Mais grave, quase sussurrada, e diz: a linha. Agora, não tem volta. Essa frase nunca foi atribuída oficialmente a nenhum dos tripulantes. Especialistas discutem até hoje se era um eco de comunicação interna, um ruído codificado por acaso ou uma voz externa sobreposta. Não há consenso. Mas essa frase, essa sentença de 4 palavras, ficou marcada como um tipo de ponto final não oficial. Porque logo após isso, o áudio estoura. Não em explosão, mas em silêncio abrupto. Não há som de impacto, não há alarme, não há gritos. Apenas uma queda brusca na frequência, como se alguém tivesse desligado o rádio, puxado o fio, ou, como muitos dizem, como se o céu tivesse fechado a cortina. Essa ausência final se tornou o símbolo de todo o caso. Porque, no fim das contas, o que mais se falou não foi sobre culpados, falhas técnicas ou protocolos, mas sobre o silêncio. O silêncio da torre que não alertou. O silêncio das instituições que não confirmaram o áudio. O silêncio dos envolvidos, que talvez por medo ou proteção escolheram não falar. E, sobretudo, o silêncio que ficou no ar quando a voz dela, tão viva, tão presente, se calou. Fãs começaram a transformar esse vazio em símbolo. A hashtag #Minuto do Silêncio virou movimento. Durante lives, shows, transmissões, era comum que no minuto 24 de qualquer vídeo sobre o acidente, o som fosse cortado por 5 segundos. Um gesto simples, mas poderoso. Porque mesmo que ninguém tenha ouvido na hora, agora todos escutam. No plano legal, o áudio bruto jamais foi reconhecido oficialmente como peça válida na apuração. Mas na prática, ele moldou toda uma geração de fãs, músicos e defensores de transparência no Brasil. Ele não mudou o laudo final, mas mudou a forma como a história é contada. E talvez, no fim, seja isso que Marília mais gostaria. Não que a verdade fosse absoluta, mas que a dúvida servisse de impulso. Que, em vez de silenciar, provocasse novas vozes. Que inspirasse. Porque, como escreveu um fã no mural improvisado, que surgiu perto do local do acidente. Se ela não pôde completar o voo, a gente completa a história. E assim, termina o episódio de hoje. Mas não termina o mistério, nem a saudade. E certamente, não termina o eco da pergunta que paira no ar desde aquele dia. O que ninguém ouviu. Será que alguém tentou dizer? Aviso. Esta história é uma obra inteiramente fictícia, criada exclusivamente para fins de entretenimento. Qualquer semelhança com pessoas, falas ou eventos reais é coincidência ou resultado de dramatização inspirada em elementos públicos. Nenhuma instituição mencionada tem envolvimento ou vínculo com este conteúdo. Se gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém
que também acredita que algumas histórias merecem ser contadas. Até o último segundo.